Bem, pessoal, então vamos aqui para o nosso segundo bloco de questões comentadas da FCC. Vamos comentar agora questões do balanço de pagamentos. Então, peguem aí na lista de vocês, lista de exercícios do balanço de pagamentos, tá? Vejam aí a questão 1, que é analista econômico da Copergás. Então, estão incluídos no saldo de transações correntes do balanço de pagamentos. Então, antes de ler as assertivas, eu vou fazer uma breve revisão da estrutura do balanço de pagamentos, da nova estrutura, tá? Que é uma estrutura implantada pelo Brasil desde 2001. Então, a gente tem a balança comercial, tá? Balança comercial. Na balança comercial, a gente tem exportação e importação de bens, tá? Aí a gente tem a balança de serviços, onde a gente tem exportação e importação de serviços, tá? A gente tem a balança de rendas, onde a gente tem o envio e o recebimento de salários, juros e lucros, tá? A balança comercial e de serviços, o saldo das duas juntas dá o X menos o M, tá? Então, quando a gente viu lá nas contas nacionais o X e o M, o X significava o quê? Exportação de bens, que é inerente aqui à balança comercial, e exportação de serviços, que é inerente à balança de serviços, tá? E o saldo do balanço de rendas é a nossa renda líquida enviada ao exterior, tá legal? Então, aí a gente tem aqui também as transferências correntes, tá? Transferências unilaterais correntes. E se a gente somar aqui, isso aqui eu vou chamar de A, isso aqui de B, isso aqui de C, isso aqui de D. Se eu somar o A mais o B mais o C mais o D, eu vou ter o saldo em transações correntes. Saldo em transações correntes. Que é A mais B mais C mais D. Então, esse aqui é o balanço de transações correntes, tá? Então, vamos dar uma olhada das alternativas. A única alternativa que mostra exclusivamente itens que fazem parte do balanço de transações correntes é a alternativa A, né? Então, a alternativa A mostra ali a balança comercial, mostra ali a balança de serviços e mostra ali as transferências unilaterais. Então, mostra somente itens que fazem parte do balanço de transações correntes. Para não perder a viagem, vamos terminar de revisar aqui a estrutura do balanço de pagamentos, né? Então, a gente viu ali o saldo em transações correntes. Depois do saldo em transações correntes, da letra E, a gente tem aqui letra F, conta capital e financeira. Conta capital e financeira. Aí a gente tem conta capital. Essa conta capital, ela registra o que? A transferência de patrimônio de imigrantes, tá? E a cessão de ativos intangíveis, como por exemplo patentes, tá legal? E F.2, conta financeira. Aí essa conta financeira a gente tem investimentos diretos,
empréstimos, amortizações. Tomem cuidado, tá, pessoal? Que empréstimos, amortizações são contabilizados aqui na conta financeira. Mas o pagamento ou recebimento de juros, ele é contabilizado aonde? Pagamento e recebimento de juros é contabilizado no balanço de rendas, porque juros é uma remuneração de fator de produção, tá? Só relembrando, o que são fatores de produção? Fatores de produção é tudo aquilo que a economia utiliza para produzir. Então, o que é fator de produção? A gente tem capital, mão de obra, né? Cada fator de produção tem uma remuneração do fator de produção. Qual a remuneração do fator de produção mão de obra? Salário, que a gente chama de W. No caso do inglês, wage. Qual a remuneração do fator de produção capital? Juros, lucros, né? Então, se o somatório, qualquer tipo de remuneração de fator de produção, a gente chama de renda, tá? Então, aqui em rendas, por isso que em rendas, o balanço de rendas, às vezes, ele é chamado de balanço de serviços fatores. Balança de serviços fatores. Por que serviços fatores? Porque se referem a fatores de produção, tá? Ou seja, são remunerações de fatores de produção. E já que a balança comercial e a balança de serviços, eles são chamados, por não incluírem as rendas, né, as remunerações dos fatores de produção, eles são chamados às vezes de exportação e importação de bens e serviços não fatores. De bens e serviços não fatores. Tá legal? Por que fala não fatores? Porque os fatores já estão inclusos aqui no balanço de rendas, tá? Então, vamos lá. Então, na conta financeira a gente tem investimento direto, empréstimo, amortização, tá? Aí, a gente vai ter uma conta aqui, G, que a gente chama erros e omissões. Que a gente chama erros e omissões, tá? E a gente tem uma conta H, que a gente chama saldo do balanço de pagamento. E por fim, tem uma conta aqui que a gente chama de variação das reservas internacionais. Variação das reservas internacionais. O saldo dessa conta de variação das reservas internacionais, ele vai ser sempre o contrário do saldo de H, ou seja, o H ele é igual a menos I, né? O saldo do BP é a variação das reservas internacionais com saldo ao contrário, tá? Bom, então essa é a estrutura do balanço de pagamentos utilizado atualmente no Brasil. Bom, vamos passar então para a questão número 2, tá, pessoal? A questão 1 a gente acabou de fazer, viu que o gabarito é letra A. Vamos para a questão 2 agora. Então, provoca o aumento do estoque de reservas internacionais. Vamos ver o que provoca o aumento do estoque de reservas internacionais. Primeiro, vamos definir o que são reservas internacionais. Reservas internacionais é a quantidade de meios de pagamento que ficam à disposição do Banco Central, tá? Então, por exemplo, quando um exportador brasileiro ele vende uma mercadoria no exterior, acontece o seguinte: ele pega a mercadoria
entrega lá no exterior e o agente estrangeiro entrega para ele moeda estrangeira, dólares, para padronizar, ficar mais fácil, entrega para ele dólares. Quando o exportador brasileiro recebe dólares, o que ele tem que fazer? Ele tem que trocar esses dólares por reais. O exportador brasileiro ele não consegue realizar transações econômicas no Brasil com dólar. Não consegue ir na padaria, comprar o seu pão, enfim, não consegue realizar transações. Então ele pega esses dólares, entrega para o Banco Central e o Banco Central entrega reais para ele. Na teoria é assim que acontece, na prática é diferente, é tudo automático, né? Mas na teoria é assim. Então veja o que aconteceu depois dessa operação de exportação. O exportador entregou a mercadoria e recebeu dólares. E entregou os dólares para o Banco Central e o Banco Central entregou reais para ele. Então veja que o Banco Central, no final de tudo, teve um acréscimo no seu estoque de dólares, não teve? Então a gente diz que essa operação ela aumentou a quantidade de reservas internacionais na economia. Sempre quando entram divisas, quando entra moeda estrangeira no país, a gente diz que houve um aumento das reservas internacionais. Então, por exemplo, uma operação de exportação aumenta a quantidade de reservas internacionais. Já a operação de importação diminui a quantidade de reservas internacionais. Por quê? Você comprou um produto no exterior. Você consegue pagar esse produto com reais? Não. Você tem que fazer o quê? Você entrega reais para o Banco Central, aí o Banco Central te entrega os dólares, você pega os dólares e paga o produto. Então veja que quando o Banco Central te entrega os dólares, ele está reduzindo a sua quantidade de meios de pagamento. Então a importação reduz a quantidade de reservas internacionais, a exportação aumenta. Tá? Outra coisa que reduz a quantidade de reservas internacionais. Quando o brasileiro viaja para o exterior, ele vai gastar dinheiro lá no exterior, vai entregar dólares lá no exterior, então ocorre redução. Quando ocorre aumento? Quando o turista estrangeiro vem ao Brasil gastar e ocorre aumento da quantidade de reservas internacionais. Então é um raciocínio bem tranquilo, tá, pessoal? Então vamos analisar aqui a questão 2. Então, provoca o aumento do estoque de reservas internacionais. Então, letra A importação de bens. A importação de bens, ela provoca a redução do estoque de reservas internacionais. Por quê? Você pega reais, dá para o Banco Central te entrega dólares e com esses dólares você paga o produto. Ou seja, você reduz a quantidade de reservas internacionais, tá? Letra B, o pagamento de juros da dívida externa também reduz a quantidade de reservas internacionais. Por quê? Porque o Brasil tem que enviar dinheiro ao exterior. Letra C, a contratação de empréstimos estrangeiros por empresas nacionais. É a letra C, o gabarito da questão. Quando a gente contrata empréstimos no exterior, o que acontece? Nós recebemos esse dinheiro, né? Nós recebemos esses recursos que vêm de fora. Então ocorre entrada de divisas, ocorre entrada de moeda estrangeira no Brasil. Então aumenta a quantidade de reservas internacionais. Então é a letra C. Letra D, remessa de lucros e royalties para o exterior. Se ocorre remessa, ocorre redução de reservas internacionais. E letra E, aquisição de participações societárias no exterior. Quando a gente compra uma ação de uma empresa no exterior, nós estamos remetendo divisas, remetendo moeda estrangeira ao exterior. Porque a gente remete o dinheiro à moeda estrangeira e em troca recebe o título, né, que se refere àquela participação societária. Tá? Então a compra de participação societária reduz o estoque de reservas internacionais no país. Então o gabarito da questão 2 é letra C de casa. Bem, pessoal, com isso a gente termina aqui essa aula, tá legal? Na próxima aula a gente volta comentando mais questões de contas nacionais. Até lá!